A bike tá top. O condicionamento tá perfeito. A alimentação tá alinhada com o nutricionista. E o avanço e a altura do selim, como é que tá? Avanço e altura, João, o que você tá falando? Pô, brother, aí não dá, né? Hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito de altura de selim e avanço de selim, tá? Eu sei que você está procurando performance, nós todos estamos procurando cada vez mais aumentar a performance na bicicleta, certo? E aí não tem como você se alimentar bonitinho, fazer os treinos bonitinhos, investir super numa bike cara e aí você dá uma vacilada dessa em 2 pontos super importantes, tá? Vamos bater um papo a respeito disso e trocar uma ideia de como funciona, por que muda, como que deixa de ser? Então bora lá. Seguinte, existem N vídeos aí no YouTube, é só você procurar como ajustar a altura do selim, como ajustar selim e tudo mais, você vai ver que tem N fórmulas mágicas, mas aí mais uma vez eu venho desconstruir isso, como eu tenho feito o tempo todo, e dizer que não existe receita mágica para acertar a altura de selim, nem avanço, tá? Então assim, eu tenho 2 recomendações. A primeira, ou você esquece isso e vai atrás de um bike fit decente, de qualidade, um cara certificado, que tem um equipamento legal, tem que entender qual que é o equipamento que o teu bike fit está usando, porque às vezes ele usa um negócio que não faz o menor sentido. Ou então, você começa a desconstruir algumas coisas e aprender a como aumentar a performance na tua bicicleta em 2 pontos que são totalmente cruciais e importantes aí, tá? Não vai ser um caminho nada fácil, mas também não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então vamos lá entender algumas coisas. Primeira coisa que eu quero deixar claro, a minha formação é em engenharia e não em fisioterapia, nem nada medicina, nem nada medicina esportiva, nem nada do tipo, tá? Gaguejei 200 vezes para falar isso, né? Então o que acontece? Eu estou estudando o movimento e como as pernas trabalham, tá? E não necessariamente fisiologicamente ou fisicamente ou qualquer coisa do tipo, beleza? O que eu pude perceber nesses últimos anos que eu trabalho com bicicleta são esses pontos que a gente vai conversar agora, tá? Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é de altura de selim. Muita gente fala, encosta do lado da bike, quando o selim estiver na altura da tua linha de cintura, ele está ajustado. Tá certo? Não. Tá errado? Não também. Isso aí pode ser usado como um kickstart, assim. Você pode usar como uma referência, tá? Peguei a bicicleta agora, não sei por onde começar. Tá. Como é que a gente vai fazer isso? Então a gente vai lá, acerta a alturinha ali e vai dar uma volta. Na volta, o que você tem que perceber? Tua perna ela tem que estar esticada, mas não completamente. E ela não pode estar flexionada demais. Se ela estiver flexionada demais, ela muito provavelmente está com a altura, a bike muito provavelmente está com a altura muito baixa, tá? Se ela estiver esticada, o teu joelho esticado fazendo força, tá alto demais. Pô, mas como é que a gente acha o meio termo então? Eu vou propor um exercício para você faz aí na tua casa, agora que você está assistindo, que você vai entender o que eu estou falando. Encosta em alguma parede ou uma bancada do tipo assim e tira uma perna do chão. Não levanta ela, mas inclina teu corpo a ponto de tirar uma perna do chão. Dá para ver que a perna está esticada? Com certeza dá. Agora força a perna a ficar esticada. Faz o teu joelho fazer isso aqui, ó. Tá? Isso daqui é antinatural. A perna, pela força da gravidade lá bonitinho, é o natural. É isso que você tem que buscar. Lembrando que o ossinho do teu dedão aqui, ó, o dedão do pé, tem que estar alinhado com o eixo do pedal. Beleza? Ah, nossa, mas o avanço atrapalha também. Atrapalha, mas a gente vai fazendo essas 2 medidas o tempo todo, tá? Vocês vão entender como que faz a do avanço também. Mas primeiro vamos acertar a altura, tá? Na dúvida, deixa um pouquinho mais baixo. Fechou? Como que você vai fazer? Primeira volta que você for dar na bike, acerta ela na altura do teu quadril, na tua linha de cintura. Foi dar a volta, vai subindo ela devagarzinho ou abaixando ela devagarzinho e vai entendendo como que faz para tua perna ficar totalmente esticada sem fazer força. Se você quer entender como que a perna tem que ficar, olha nesse esquema que eu te falei, no que eu te propus.
para do lado de algum lugar, inclina para o lado, tira uma perna do chão para você entender o que é a perna balangando pelo peso da gravidade. É basicamente ali que você tem que botar teu ponto, beleza? Essa é uma recomendação. Você vai fazer uns ajustes para cima, para baixo. E outra coisa, não precisa subir centímetros, milímetros já faz uma puta diferença, tá bom? Então é basicamente isso que eu quero falar sobre a altura. Eu sei que vai ter gente, não é assim, que não é assado e tudo mais. Tudo bem, mas essa é uma forma de você manter sua perna esticada, sem depender de bike fit e sem ficar se balizando por um método esquisito que considera a altura do selim, tá bom? Em relação à cintura, beleza? Por que é um método esquisito? Para pensar, se o teu pneu tiver murcho, mudou a altura da bicicleta. Se for um pneu mais alto, mudou a altura da bicicleta. Se for uma speed, mudou a altura da bicicleta. Tua referência muda o tempo todo, entendeu? Então por isso que eu não acredito nessa forma de você regular na altura da cintura e segue o jogo. É um esquema para você começar, depois você vai pedalando. Tudo que você for acertar é sempre em movimento. Você não fica estático em cima da bicicleta, você fica em movimento. Então é em movimento que a gente vai acertar, beleza? Checou aí a altura do selim, a gente vai conversar sobre avanço. E aí, avanço é esse movimento aqui, ó, para frente ou para trás em relação ao teu canote, beleza? Pô, mas o que isso importa? Importa o seguinte, você tem o teu pé de vela todo aqui, beleza? O movimento dele é esse daqui, certo? Só que sua perna não faz esse movimento, seu pé faz. Sua perna está fazendo isso daqui, ó. Concorda comigo? Então o que acontece? Por mais que ele gire, não é na volta inteira que você tem potência. Não é na volta inteira que você desprende a maior quantidade de energia, tá? Como é que funciona? Se você está muito para trás em relação ao teu pé de vela, tentar fazer um esquema aqui, ó. Se você está muito para trás em relação ao teu pé de vela, tua perna vai fazer força aqui, ó, nesse pedacinho. Dá para entender? Acho que eu preciso colocar aqui, ó. Você está muito para trás em relação à bike. O que você vai fazer? A força aqui. Você está em cima da bike. O que você vai fazer? A força? Onde você vai fazer a força? Aqui. Certo? Se você está adiantado em relação à bike, você começa a fazer força aqui até aqui embaixo. Tá. Espero que tenha entendido basicamente o conceito. Eu vou aprofundar um pouco mais, mas que vocês tenham entendido o físico do negócio, como é que funciona. Então, no teu pé de vela aqui, quando você está lá para trás, você está fazendo força nesse período do pé de vela, aqui em cima. Isso não é interessante e corresponde a 15% de aproveitamento dessa volta inteira de 360 graus. Tá? Quando você está no, entre aspas, ideal, em pezinho em cima da bicicleta, você está com 20%. Então ele pega esse período aqui, né? Então o movimento completo, o de cima ele está pegando aqui em cima, o para trás ele está pegando aqui em cima, o ideal ele está fazendo um meio termo, e quando aí você avança o suficiente, você faz força nessa parte descendo aqui. Pô, para pensar comigo. Para cima a gente não tem ajuda nenhuma. Para baixo a gente tem a gravidade para ajudar a gente, e a gente tem uma perna pesada. Então onde a gente depende maior energia? Lá embaixo. Então o que você vai fazer com o teu selim? Você vai adiantar ele, normalmente tem uma reguinha aqui, ó. Adianta ele tudo que dá. Existem ajustes finos? Existem. Vai atrapalhar em algum momento? Vai atrapalhar em 2 pontos. Primeiro, quando você passa do ponto dessa reguinha, você pode mexer estruturalmente no selim e ele pode começar a entortar. Ele não foi projetado para isso. E o segundo ponto, está em segundo, mas é mais importante, que vai poder te causar dor. Beleza? Tá, João, mas como é que eu faço para ajustar isso então? Eu quero colocar o meu selim no adiantado, na posição avançada, mas eu não quero passar da cota e eu quero entender na minha bicicleta se eu preciso de um canote diferente, com offset diferente. A gente pode debater a respeito disso num outro vídeo, tá? Mas, partindo do princípio que a gente sabe que offset é aquela distância entre o eixo do teu canote em relação ao carrinho, né? Então, beleza. Vamos lá.
Como é que a gente faz para tirar esse máximo desempenho aí e aí aumentar a performance, visto que a altura já está ajustada de uma forma legal? Você vai parar na bicicleta, esse teste é parado, você vai pegar a tua posição do pé de vela. Qual que é a posição do pé de vela, que o pé de vela fica, que o teu pé está mais esticado? É todo para baixo? Não, ele é mais ou menos aqui. Seu pé vai estar todo esticado aqui, ó. Você pode ver. Até porque, quando você levanta muito o selim, você vai ver que a tua dificuldade de pedalar não é aqui, e sim aqui, nesse período, tá bom? Então, você vai lá, aqui ó, o reto todo para baixo, você vai voltar um pouquinho e achar a tua posição do pé todo esticado. O eixo aqui, vai sair o pedal. Seu pé vai estar aqui. E aí a gente vai seguir aquela técnica de apoiar o ossinho do dedão no eixo do pedal. Aí você vai subir aqui e usar um pêndulo. Se no teu joelho você estica o pêndulo e ele dá exatamente no meio do pedal, quer dizer que está perfeito. Que ele dá exatamente onde está teu osso, quer dizer que está perfeito. Se ele der para trás, seu selim está lá atrás. Então você vai ter que adiantar mais e talvez você precise trocar o canote do selim. Se ele está para frente, você precisa atrasar, certo? Isso é um ponto de partida para você ir depois ajustando milimetricamente. Mas, via de regra, quanto mais adiantado ele tiver e ele tiver alinhado com o teu ossinho do dedão, que está alinhado com o eixo do pedal, que está naquela posição lá embaixo, mais performance você vai ter, certo? Então, 2 pontos extremamente importantes, a altura do selim e aí depois o avanço do selim, tá? São coisas totalmente importantes, totalmente dependente, a performance é totalmente dependente disso, e se eu fosse você, eu buscaria alinhar tudo isso daí, tá bom? E aí como é que eu faço o ajuste fino? Você falou que o avanço muda, a altura muda e tudo mais, um atrapalha o outro, e aí você vai fazendo sempre esses 2 ajustes. Fez o avanço? Aí volta para a altura. Tá certa a altura? Tá legal? Tá, então tá bom. Check no avanço e check na altura. Pô, preciso mexer um pouquinho na altura. Mexeu na altura? Volta para o avanço de novo. Você vai fazer um double check, uma checagem dupla, beleza? Tudo isso é muito importante e eu tenho certeza que se você pegar um diazinho aí na tua bicicleta, umas 2 horas do dia, você vai fazer esse ajuste da melhor forma possível, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam isso aí e se vocês se sentirem à vontade para comentar, compartilhar aí quais foram as experiências de vocês, se sentiu mudança mesmo ou se você sentiu que a bike está mais leve, são sintomas comuns. A bike deslancha mais rápido, uma pedalada rende mais, é tudo indício de que você está no caminho certo aí, tá bom? Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê numa próxima. Valeu!